Bom, falar sobre exercícios multiarticulares e uniarticulares, para falar sobre isso, primeiro vamos conceituar, né? Vamos tentar entender o que é exercício multiarticular e exercício uniarticular. Exercício multiarticular são aqueles que utilizam mais de uma articulação, como, por exemplo, o agachamento, o pulley pela frente ou por trás. E exercícios uniarticulares são aqueles exercícios que fazem uso ou colocam em movimento apenas uma articulação. No caso, por exemplo, a rosca bíceps ou o tríceps no pulley. Os exercícios multiarticulares, ele tem uma grande vantagem de colocar em atividade ou de ativar vários grupos musculares ao mesmo tempo, sendo muito eficiente tanto para o trabalho de força como para o trabalho de hipertrofia. E os exercícios uniarticulares, eles são utilizados com o objetivo de tentar isolar, de certa forma, um grupo muscular. No caso do bíceps, na rosca bíceps, e tríceps no tríceps pulley. Então, basicamente, é isso. Por que eu resolvi falar um pouco sobre esse tema aqui? Porque eu vejo muitos professores conversando sobre isso, ou discutindo sobre isso, da necessidade ou não de se utilizar exercícios uniarticulares, já que os exercícios multiarticulares utilizam uma gama maior, colocam em ação uma maior quantidade de músculos, sem a necessidade de depois você ter que isolar uma determinada musculatura, porque ela já foi solicitada no exercício multiarticular. Por exemplo, se eu faço um treinamento forte, um treinamento de séries múltiplas para dorsais, o bíceps já foi bastante solicitado, Então não haveria necessidade de colocar em ação, ou melhor, de treinar, após o treino de costas ou de dorsais, fazer um treinamento específico para o bíceps, já que ele foi bastante solicitado no treino de costas. No caso um outro exemplo, nós temos o treinamento para peitorais. Nesse caso, tríceps também foi muito solicitado, então não haveria necessidade de treinar o tríceps. Então a discussão fica mais em cima disso. Para a gente conversar sobre isso, a gente pode seguir 3 caminhos diferentes. A gente pode falar do que as pesquisas vêm mostrando, a gente pode também seguir o caminho da periodização, onde a gente pode determinar quando utilizar ou não os exercícios multiarticulares e uniarticulares, determinando etapas específicas para isso. E nós podemos falar também de economia de tempo, quando você tem um cliente que não tem muito tempo para treinar, e aí você poderia, assim, fazer uso de exercícios multiarticulares. Então, pensando assim, nesses 3 caminhos que a gente pode seguir, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Tá ok? Então, vamos começar falando sobre o que a ciência vem mostrando, vem apontando. Eu andei lendo algumas pesquisas, analisando algumas pesquisas com relação a esse tema. Aí eu vou fazer um resumo aqui para vocês, algumas conclusões que essas pesquisas chegaram. Então, na verdade, o que se observa é que, dependendo do nível de condicionamento físico do indivíduo, não há a necessidade de se utilizar exercícios uniarticulares ou exercícios isolados após exercícios multiarticulares. Uma vez que os exercícios multiarticulares já seriam suficientes para estimular de uma certa maneira, todos os músculos envolvidos naquele movimento, incluindo os exercícios, os músculos que são chamados músculos sinergistas, aqueles que auxiliam no movimento, como o bíceps na série de costas ou o tríceps na série de peitorais. Então, dependendo do nível de condicionamento, quanto mais baixo for o nível de condicionamento, não há a necessidade. Um outro ponto também apontado por essas pesquisas é que, dependendo da intensidade, também não há a necessidade de se utilizar exercícios isolados ou uniarticulares. Então, quanto mais intenso for o trabalho, não há a necessidade de se utilizar exercícios uniarticulares. Então, é isso que as pesquisas vêm apontando. Então, por exemplo, o aluno iniciante chega na academia hoje, vai começar a participar de um treinamento, independente de que objetivo seja, talvez não haja a necessidade de fazer exercícios isolados, uma vez que os exercícios multiarticulares já seriam suficientes para trabalhar o corpo como um todo. E agora, se o indivíduo é um indivíduo mais condicionado, já treinado, já tem certa experiência com musculação,
aí a coisa muda um pouco de figura, porque há objetivos aí mais específicos, né? Por exemplo, o fisiculturista, né? Quando você treina com objetivo estético competitivo. E aí há uma necessidade, sim, de você estimular de forma mais precisa, mais eficiente, né? Mais isolada, determinados músculos. E também há um gosto pessoal, né? Eu quero estimular, eu quero um desenvolvimento maior do bíceps, eu quero um desenvolvimento do tríceps. Então, pode ser pode ser não. Há sim uma necessidade bem específica que vai de acordo com o objetivo. E aí, o uso de exercícios uniarticulares ou exercícios isolados é uma boa pedida, tá? Numa situação como essa. Então, são situações bem diferentes, né? O indivíduo é iniciante, não há necessidade de. Quer dizer, o indivíduo é mais avançado, já treina um determinado tempo e tem uma certa necessidade, um objetivo bem específico, por que não fazer uso, tá? Então, e aí você vê, observa qual é a necessidade do seu cliente, a situação em que ele se encontra para aplicar ou não os exercícios isolados. Basicamente é isso, tá? Com relação ao que as pesquisas vêm mostrando, tá? Agora vamos falar sobre a periodização, né? Que é a organização, a maneira como você estrutura todo o processo de treinamento, atingindo aí determinadas, dividindo em etapas, na verdade, o objetivo final, você divide ele em etapas e vai cumprindo com essas etapas, ou seja, a cada momento você tem objetivos bem específicos, tá? Então vamos falar sobre isso agora, o que é que isso tem a ver com relação a exercícios multiarticulares e exercícios uniarticulares, né? Bom, quando eu falei agora há pouco sobre intensidade, né, nós vimos que quanto maior for a intensidade do treinamento, menor é a necessidade de se utilizar exercícios uniarticulares. Só que dentro de um processo de periodização, você não passa o tempo inteiro trabalhando com alta intensidade. Você tem momentos de alta intensidade, você também varia bastante os estímulos, em determinado momento trabalhando força, outra hipertrofia, outra resistência muscular localizada, em determinados momentos você está trabalhando com alta intensidade, outros momentos com intensidade moderada. Então isso varia muito dentro do processo de treinamento. Se a alta intensidade seria um pré-requisito para não se usar exercícios isolados ou uniarticulares, então nos momentos que você estiver trabalhando com intensidade moderada, talvez sim, o exercício uniarticular seria também uma excelente opção para trabalhar músculos específicos. Por que não? Não é? Se o que se usa como desculpa para não utilizar, para não fazer uso de exercícios uniarticulares após um trabalho de alta intensidade é o fato de que esses músculos já teriam sido desgastados nos exercícios anteriores. Então, nessa situação de moderada intensidade, quando você está trabalhando com moderada intensidade, os exercícios uniarticulares seriam bem eficientes, podem ser utilizados com certeza. Tá bom? Então, dentro do processo de periodização, a gente pode observar isso e aí fazer uso no momento adequado, tá certo? Agora, com relação à falta de tempo, né? Se o seu aluno não tem muito tempo para treinar, os exercícios multiarticulares são uma excelente opção, né? Já que você não precisa de muito tempo, né? Uma vez que os exercícios multiarticulares, eles vão solicitar uma maior gama de músculos, ou seja, mais músculos vão ser estimulados durante o treinamento, né? Então, se o seu aluno hoje tem pouco tempo para treinar, faça uso de exercícios multiarticulares. E quando ele tiver um tempinho mais, se houver a necessidade, use aí alguns exercícios isolados, tá certo? Então, veja bem, a conclusão que nós podemos chegar é que usar ou não exercícios isolados, né? Isso de uma forma prática, tá? De uma forma bem, eu acho que é só pensar um pouco, tá? É uma questão de necessidade ou de ajustes, na verdade, né? Então, o indivíduo é iniciante, os exercícios multiarticulares não são suficientes. O indivíduo é mais treinado, se há necessidade, coloque os exercícios isolados. E dependendo da intensidade, se a intensidade é moderada, né, se a intensidade for baixa ou moderada, os exercícios isolados podem aí serem utilizados como exercícios complementares, né? E se o indivíduo tem pouco tempo, os exercícios multiarticulares são a melhor pedida.
Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que tudo que eu venho postando aqui, tudo que eu venho publicando aqui, você vai encontrar com mais detalhes no meu e-book. Musculação, 9 variáveis que você não pode esquecer. E lá eu falo sobre amplitude, série, repetições, intervalo de descanso, enfim, 9 variáveis, tá? Então, baixando o e-book, você ainda ganha 3 mini aulas, tá? Você vai receber uma mini aula por dia, tá? Onde eu apresento alguns temas relacionados à musculação. Então, se você não baixou o e-book, baixa logo, porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar esse e-book aí disponível, tá ok? Se você não se inscreveu no meu canal, aproveite e se inscreve agora. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário e eu fico aguardando vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até breve.